Pessoal, a aula a partir de agora está sendo gravada. Eu peço que vocês vão lá no chat, por gentileza, e me mandem o nome de vocês, para valer como chamada. Já estou fechando aqui as chamadas de vocês. Tem alguns alunos que estão ausentes de algumas aulas, né? Isso, vai me mandando o nome, por gentileza. Eu vou esperar aí um pouquinho para vocês irem mandando os nomes, tá bom? Pessoal, alguém teve dificuldade em acessar a sala de aula virtual? Não. Não? Não, Eu tá de boa. queria comentar com vocês que está sendo muito fácil, pelo menos assim, a grande maioria dos alunos não está tendo dificuldade, né? Quem assistiu aquele tutorial de como acessar e como enviar as atividades, está facinho. Só que, o que eu vejo, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. A nossa sala de aula, deixa eu ver a turma do oitavo. A nossa sala de aula tem 40 alunos matriculados, certo? Nossa turma lá do Colégio Aterno. Na sala de aula virtual, quantos alunos entraram? 23. Então, tem uma turminha aí que não entrou ainda, tá? Tudo bem? Lembra que o prazo para entregar a atividade é até sexta-feira. Lembra que são 2 atividades, 2 mapas mentais, né? Se você não me entregar, você vai ficar sem a nota, tá bom? Certo? Ok? Então, quem não conseguiu acessar, que acesse por gentileza. Isso, vai me mandando o nome quem não mandou ainda, por favor. Certo? Bia, Oi. eu e a Gabi, a gente está fazendo mapa mental junto, sem problema? Ó, eu não gostaria que fossem iguais, certo? Tudo bem, vocês trocarem ideia, cada um vai colocar, mas eu não gostaria que ficassem iguais. Tudo bem? O assunto, claro, é o Entendi, mesmo tá, em cada um dos mapas, mas cada um tem que ter o seu, certo? tá, tudo bem. Eu vou pedir o seguinte, não esquece de colocar o seu nome no trabalho, tá? Porque lembra que eu comentei com vocês, o potato, o gamer, não sei o quê, né? Quem será que são esses alunos? Quando eu pego a lista de chamada, eu não observo aqui nenhum potato, não vejo nenhum gamer aqui, tá? Então vocês têm que me indicar o nome de vocês lá no trabalho, tá bom? Certinho? Tá bom, Bia. Ô, Bia, o meu tá Zé Elias. Dá pra Oi? entender. O meu tá Zé Elias, alguma coisa lá. Dá pra Tá. entender. Então, mas assim, mesmo assim, José, no seu trabalho coloca o seu nome, tá bom? Certo? Deixa eu ver se a Duda e a Ana conseguiram entrar. Disseram que o delas não tá indo. Eu entrei, deu certo. Ah, entrou? Deve ser a Entrei. internet da Duda que tá ruim. A Duda entrou também? Não. Cadê? Aí eu já não sei. Deve ser a internet que tá ruim, tá? Então, geralmente, quando isso acontecer, vocês vão tentando acessar de algumas outras vezes, tá? João Herman, não sei como é que seu nome aparece. Deixa eu confirmar aqui a turma do oitavo ano. Pessoas. Ó, vou compartilhar com vocês aqui a tela. Ana, eu estou comentando o seguinte, que a nossa sala de aula, ela tem 40 alunos matriculados, só que na sala de aula virtual a gente tem apenas 23. Então, quem não acessou, acesse, por favor. Ó, mas, por exemplo, eu tenho duas matrículas aqui da Bianca, por exemplo. Ó, aqui são os alunos que até agora se matricularam, que aparecem para nós, ó. Ó, essas são as pessoas que se matricularam, que aparecem aqui, tá? Certo? São essas pessoas. Tem um monte de gente aí que não se matriculou ainda, tá? Se por acaso alguém não conseguir matricular nessa sala de aula virtual por conta de pai não ter deixado usar o e-mail e tudo mais, me procura, tá bom? Certinho? Mas vocês têm até sexta-feira para entrar e para conseguir mandar as atividades para mim. Se houver alguma dificuldade, me chama, perfeito? Tá bom? Bom, o pessoal, na nossa última aula, eu estava falando com vocês sobre a crise de 29, né?
E aí, mostrei para vocês também que essa crise econômica, ela, na verdade, ela aconteceu lá em 1929, houve um período de recuperação da economia dos Estados Unidos, e no ano de 2008, os Estados Unidos passaram por uma outra crise econômica, né? Essa crise econômica de 2008 ficou conhecido como a Grande Recessão, né? Ou então uma grande crise econômica. Eu expliquei para vocês que essa crise econômica de 2008 foi causada pela concessão de créditos subprime. Lembra que essa concessão de crédito, de empréstimo, de financiamentos foi feita a quem não tinha uma fama de ser bom pagador. Esses créditos não tinham nenhuma garantia e eram a prestações a perder de vista, né? Então, tudo isso fez com que a população acabasse correndo para os bancos buscar empréstimos ou financiamentos para comprar principalmente casa. E aí os bancos, ao longo do tempo, perceberam que a população rapidamente começaram a correr para o banco e, nossa, subiu lá para o topo o número de empréstimos e financiamentos feitos. Só que, de repente, a gente começou a perceber que essa população que tomou esses empréstimos não estava pagando, né? E aí o banco começou a tomar de volta a casa, já que não havia pagamento das prestações desses empréstimos, né? E aí o banco, ao invés de ter dinheiro, passou a ter casas. Por esse motivo, a gente diz que houve, em 2008, o estouro da bolha imobiliária, né? Que aí eu coloquei bem no início da recessão de 2008, quando eu fui explicar para vocês essa figura aqui, né? E aí essa crise de 2008 acabou não ficando apenas nos Estados Unidos. Diretamente, essa crise de 2008 atingiu de maneira mais intensa alguns países europeus, principalmente aqueles que pertencem à União Europeia, porque são aqueles países que são os maiores aliados do país, né? E, indiretamente, em menor grau, mas o que não quer dizer que não foi pouca coisa, atingiu outros países, como, por exemplo, o Brasil. Nesse período, o Brasil ele também sofreu de maneira muito intensa, porque o Brasil vendia muitos produtos, não só para os Estados Unidos, como para a União Europeia e para o Japão. E aí, esses países que estavam entrando em crise, eles deixam de comprar produtos brasileiros. Se eles deixam de comprar produtos brasileiros, o que a gente observa? A gente percebe que nós deixamos de produzir. Se as nossas indústrias deixam de produzir, elas não precisam mais ter tantos funcionários, não é? E aí, se eu não preciso de tantos funcionários, vou mandá-los embora. Se eu tenho cada vez mais desempregados, essas pessoas não vão ter salário. Se elas não têm salário, elas não vão comprar. Se elas não vão comprar, outras fábricas de produtos que as pessoas poderiam consumir também não vão produzir. Vão ter que dispensar funcionários. Então, a crise econômica no Brasil também cresceu, tá? E aí, quando a gente estudou globalização, eu contei para vocês, né, que através da união de blocos econômicos, de acordos, os países estão cada vez mais entrelaçados. Então, se um entra em crise, arrasta os outros junto. Então, quando os Estados Unidos entraram em crise em 2008, claro que vários outros países que tinham acordos comerciais com eles acabaram também entrando em crise, né? Aqui nesse gráfico mostra, por exemplo, a curva do nosso PIB. Então, em 2008, o Brasil até que estava bem aqui, ó. Essa barrinha branca significa o Brasil, o crescimento do Brasil no PIB, e o que está em preto, o mundo. Então, em 2008, o mundo estava até que bem, crescendo 1,8% no PIB. O Brasil cresceu mais que a média mundial, 5,1%. Só que no ano de 2008, lá nos Estados Unidos, estoura essa crise imobiliária. E aí, o que a gente percebe? No ano seguinte, olha só, a crise do mundo reduziu a produção do seu PIB em 1,7%. E no Brasil, a gente deixou de crescer 5,1 para diminuir. A gente perdeu 5 pontos, 5,2 pontos do nosso PIB. A gente entrou em recessão, certo? E aí, o Brasil teve que buscar uma alternativa para sair da crise. Lembra que lá na crise de 1929, o Roosevelt criou o plano New Deal para tirar os Estados Unidos da crise?
No Brasil, quando a gente chegou nessa crise de 2008, né, de 2008 para 2009, o governo pensou, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão o Brasil vai ficar numa crise econômica por muito tempo. E aí, nesse período, quem era o presidente do Brasil era o Lula. E ele criou um plano para tirar o Brasil da crise chamado PAC. Tá? O que era esse PAC? Plano de Aceleração do Crescimento. PAC. Plano de Aceleração do Crescimento. O que o Lula fez para tirar o Brasil da crise? Ele fez uma série de coisas. A primeira delas foi construir um monte de obras no nosso país inteiro. Aumento das rodovias, portos, aeroportos, reforma de algumas praças públicas, a expansão, por exemplo, dos canais do Rio São Francisco lá no Nordeste. Por que o governo estava fazendo essas obras públicas? Para gerar emprego. Se as pessoas pudessem trabalhar... É tipo a mesma coisa que os Estados Unidos? Isso fez exatamente algo parecido lá que os Estados Unidos fizeram. E aí, então, no Brasil, nesse momento, essa foi uma das atividades. Esse PAC, construir obras para poder contratar funcionários e aí as pessoas terem dinheiro para poder gerar. Outra coisa que o governo fez foi reduzir o arrecadamento de impostos sobre produtos da linha branca. Bia, o que é um produto da linha branca? Produto da linha branca são eletrodomésticos que toda casa tem. Então, micro-ondas, geladeira, fogão, liquidificador, batedeira, torradeira, tá? Então, tudo isso que é um objeto básico na casa de todo mundo, o governo reduziu o imposto que ele arrecadaria. Por quê? É melhor eu arrecadar menos do que não arrecadar nada, não é? Então, o governo fez isso. Acabou incentivando que, no primeiro momento, todo mundo corresse para as lojas para conseguir comprar uma geladeira, por exemplo. Por quê? Antes a geladeira custava R$2.000, agora ela vai custar R$1.800. Está um pouco mais barato. Então, essa redução dos impostos sobre os produtos de linha branca incentivou o Brasil inteiro a comprar novos produtos, tá? E aí, o que acontece? O Brasil, o governo deixa de arrecadar um pouquinho de imposto, mas ele continua arrecadando. E mais que isso, as pessoas comprando mais geladeiras, mais liquidificador, fogão, máquina de lavar, lava-louça, assim por diante, as indústrias vão querer produzir mais. As indústrias produzindo mais, vão contratar mais pessoas. E assim por diante. Fala, Gabi. Mas eu concordo que quando compra mais, aí tem mais emprego e tal. Mas as pessoas, o Brasil já estava em crise, já não tinha dinheiro. Ainda fazia as pessoas gastar dinheiro com geladeira. É um incentivo, né? Não estava obrigando a pessoa, você compra se você quiser, né? E aí as pessoas viram essa oportunidade. E como que a gente vê o reflexo dessas políticas do Brasil, né? De reduzir os impostos da linha branca e de criar o PAC. Bom, de 2009 para 2010, olha o tanto que o Brasil cresceu. Muito. No primeiro momento funcionou. Só que daí, acompanhando o cenário internacional, o que aconteceu? As pessoas no Brasil começaram a ficar endividados. Porque foi nesse período, de 2008 até 2010, que surgiram aqueles parcelamentos a perder de vista nas casas pernambucanas, nas lojas 100, Magazine Luiza, assim por diante. Você ia comprar aquela geladeira num preço mais barato, só que você podia dividir ela em 500 vezes, quase. E aí você, bom, eu ganho R$1.000. A parcela que eu vou pagar da prestação da minha geladeira é R$80, é muito pouquinho. Acho que eu também posso comprar uma máquina de lavar. A máquina de lavar, a parcela dela vai ser só mais R$80. Então, só R$160 no meu pagamento que vai ser comprometido com isso. Então, as pessoas foram tendo a falsa sensação de que podiam comprar muito. E aí, eu vou somando pequenas parcelas, então eu vou acabar observando que no volume, essas pequenas parcelas se somando ocupam grande parte do meu orçamento. E a população fica comprometida por muito tempo, graças a essas prestações que elas assumiram, elas assumem esse compromisso de pagar essas prestações e não conseguem comprar mais nada. Então, no primeiro momento, quando as pessoas começam a comprar, olha como é que o Brasil tá, olha aqui o ritmo de crescimento dele, a barrinha, está lá em cima, o Brasil cresceu muito. Só que à medida em que a população
começa a se endividar com essas prestações, com esses parcelamentos, o que acontece com o ritmo de crescimento no Brasil? O que aconteceu com a barrinha branca? Foi diminuindo, a ponto de, olha só, em 2015, esse crescimento passa a ser negativo, né? Então, o ano de 2015 e o ano de 2016 foram anos críticos para o Brasil. O ano 2018, né? A gente percebe que, apesar de a gente ter crescido um pouquinho, não quer dizer que a gente tenha saído dessa crise, né? A gente acaba melhorando um pouquinho por novas medidas econômicas, tá? Mas por que Agora, no ano de saiu de novo? 2020, a gente está entrando numa crise mundial, né? Motivada por essa pandemia, né? Talvez daqui 1, 2 anos a gente consiga ter a noção de como que essa crise de 2020 vai acabar afetando a economia do mundo inteiro. O que é fato é que tem muitas pessoas desempregadas no planeta inteiro, o planeta inteiro está consumindo cada vez menos e isso representa uma crise econômica, não só de um país, mas para o mundo inteiro. Fala, Gabi. Por que a crise voltou depois que já tinha ido embora? O Brasil já Lembra que eu estava expliquei melhor para que o mundo, vocês? aí saiu de novo. Lembra que eu expliquei para vocês as ondas de Schumpeter? De acordo com Schumpeter, a gente percebe o seguinte, que Mais ou menos. há o seguinte, uma inovação na economia em que os países e as empresas elas vão prosperar muito, certo? E que, de repente, o mundo não precisa mais daquelas inovações que aquelas empresas estão oferecendo. E aí o mundo entra em crise. Quando o mundo entra em crise, surgem outras empresas ou inovações nos negócios que vão permitir um novo crescimento. Surgem novos tipos de produtos, surgem novas formas de consumir que vão fazer com que as empresas que inovaram ou que outras surjam nesse processo de crescimento, né? Então, no caso de 2008, o que motivou a crise, por exemplo, foi aquela grande concessão de empréstimos nos Estados Unidos. Agora, o que está motivando a crise é de uma outra ordem, é uma questão de saúde pública, né? No caso da pandemia. Então, uma crise econômica ela não é desencadeada por um fator, e sim uma série de fatores, tá? Certo? Certo. E aí, se não me engano, na última aula, a Ana Luísa me perguntou o seguinte, Bia, mas o quanto que isso significa, né, no acumulado de perdas? Aqui a gente percebe que no início imediato da crise, os Estados Unidos tiveram uma perda de 700 bilhões. E aqui eu fui pesquisar, Ana, e acabei chegando a essa reportagem que era de 2013, a única que me trouxe dados de um site confiável, com fonte, sobre o quanto foi de acumulado de perda dos Estados Unidos. Bom, da crise de 2008 até chegar em 2013, 5 anos de crise econômica, só os Estados Unidos perderam 14 trilhões de dólares, certo? Isso é muito, muito alto, né? E após esses 5 anos, os Estados Unidos começam a recuperar a sua economia até os dias de hoje, só que agora, por conta da pandemia, a gente percebe a economia dos Estados Unidos caindo um pouquinho de novo, justamente por conta da crise que a Covid trouxe para nós, né? E, de acordo com os estudos feitos por economistas, né, essa crise imobiliária que teve início nos Estados Unidos em 2008, ela acabou sendo muito maior, de acordo com alguns economistas, do que a crise econômica de 1929. Não só para os Estados Unidos, mas pelo mundo inteiro. Porque hoje em dia, os países eles são muito mais interligados economicamente do que eram em 1929. Quem quer falar alguma coisa aí? Não? Então, olha só o que evidencia, né, num parágrafo dessa reportagem, que o que já foi estimado de prejuízo dos Estados Unidos são de 14 trilhões de dólares, mas que acredita que esse valor pode ser duplicado, porque os Estados Unidos o governo ofereceu empréstimos, né, aos bancos para o banco conseguir se reerguer.
né? Então, em 5 anos, a dívida dos Estados Unidos, né? Aliás, dívida não, prejuízo, que era de 14 trilhões acumulados ao longo de 5 anos, provavelmente era muito mais que isso, era o dobro desse valor, ok? Certinho? Aí é só para trazer o que a Ana Luísa me perguntou, que eu pesquisei sobre e trouxe para vocês verem, tá? Bom, pessoal, então a gente está estudando os Estados Unidos, né? A gente viu que esse país é um país super importante, um país que, se ele cresce economicamente, outros países vão crescer junto. Se ele entra em uma crise, outros países vão entrar em crise junto. E a gente viu 2 exemplos: a crise de 1929, a Grande Depressão, e a crise de 2008, né? A Grande Recessão. E aí, a gente pode pensar, os Estados Unidos, mesmo estando em crise como está hoje, como esteve em 2008 e como esteve em 1929, é um país que tem muita influência no mundo. Ele é um grande polo de influência. A gente estudou, lá no comecinho do primeiro bimestre, né, o mundo multipolar. O que é esse mundo multipolar? É um mundo que se configurou a partir do final da Guerra Fria, com vários polos de influência no mundo inteiro. A gente estudou antes que, durante a Guerra Fria, até 1990, o mundo era bipolar, não é? De um lado, um polo chamado Estados Unidos, do outro lado, outro polo chamado União Soviética, 2 polos que influenciavam o mundo. Quando a Guerra Fria acaba, que tem um fim a União Soviética, o mundo agora passa a ser multipolar, porque eu tenho, além dos Estados Unidos, outros países que vão acabar influenciando o mundo, né? E eu lembro desse esquema aqui que eu mostrei para vocês. A gente tem os Estados Unidos tendo como sua principal área de influência aqui a América. Na Europa, eu tenho aqui a Alemanha influenciando não só a Europa, como também a África. E eu tenho na Ásia o Japão influenciando toda a Ásia e a Oceania. Perfeito? Certo? Então, eu vou dizer que hoje o mundo é multipolar, porque eu tenho vários polos influenciando o mundo. O que não quer dizer que são apenas Estados Unidos, Alemanha e Japão. A gente pode pensar, por exemplo, que o Brasil aqui na América Latina é um grande polo de influência, a África do Sul aqui na África é um país de grande influência, a gente pode pensar na China como um grande país de influência, mas os principais são Estados Unidos, a Alemanha aqui na União Europeia e o Japão aqui na Ásia. Perfeito? Só que, de todos esses polos de grande influência no mundo, a gente vai dizer que os Estados Unidos acaba sendo o país mais influente. Olha o destaque que eu coloquei aqui. Apesar de vivermos em um mundo multipolar, nenhum país hoje consegue superar o poderio econômico, político e militar dos Estados Unidos. Então, apesar de a gente viver num mundo multipolar, os Estados Unidos ainda é o país mais rico. Os Estados Unidos é aquele país que vai mais influenciar a economia dos demais países, porque se ele cresce, todo mundo cresce. Se ele entra em crise, todo mundo entra em crise. É o país que vai acabar influenciando a economia e a política do mundo inteiro, e é o país que mais tem um exército maior e mais forte no nosso planeta. Mesmo comparado com a Rússia, que herdou quase todo o aparato militar da União Soviética, ela ainda não faz frente aos Estados Unidos. Ela é, sim, muito poderosa, é o segundo país com o exército mais poderoso do mundo, mas não supera os Estados Unidos, certo? Então, mesmo que a gente tenha um mundo multipolar, os Estados Unidos ainda consegue ser supremo, ou seja, ele consegue ter uma supremacia em relação aos demais. Ele consegue ser o mais poderoso que os demais. Fala, Denis. Ô, Bia, o país que tem o exército mais forte não é um país lá que chama Israel? Não, não. Os Estados Unidos é o país que mais investe no seu exército, né? Não só em armas, como na sua qualificação, na sua tecnologia. Israel hoje, ele é um dos polos de desenvolvimento de tecnologia militar, mas ele não é o que tem o mais forte, tá? Entendi. É os Estados Unidos e, em segundo lugar, a Rússia. Até porque, Denis,
Estados Unidos e a União Soviética, durante a Guerra Fria, eles produziram muitas armas nucleares, né? E isso, querendo ou não, acaba ganhando aí poderio, né? Imagina o poder da destruição de uma bomba nuclear. Agora imagina a quantidade de bombas que esses dois países têm, né? Eu sempre gosto de falar isso. Se os Estados Unidos e, no caso, a Rússia, né, que herdou as armas da União Soviética, a maioria, resolvessem disparar as suas bombas nucleares, esse arsenal de bomba nuclear teria capacidade para destruir toda a vida do planeta Terra 6 vezes, né? Então é muita arma que eles têm. Então os dois países são países muito fortes militarmente falando, tá? E comparando os dois, os Estados Unidos é mais poderoso que a Rússia, tá bom? Entendi. Tanto é, deixa eu ver se eu consigo achar aqui na internet para mostrar para vocês. Tem um tipo de mapa que chama anamorfose. Já ouviram falar? Não, não. Não? Não. Não. Anamorfose é um tipo de mapa em que ele não vai preservar o formato dos países, tá? E aí, deixa eu pesquisar aqui, mapa mundi, para a gente fazer algumas comparações para vocês verem o que é uma anamorfose e o que é um mapa de projeção comum, tá? Bom, abri aqui os mapas, vou compartilhar com vocês para vocês terem ideia do que eu estou falando, tá? É o seguinte, o que eu estou mostrando para vocês agora, isso aqui é o mapa mundi, todo mundo concorda? Mapa mundi, olha aqui o formatinho dos países, dos continentes, né? Todo mundo consegue olhar para aqui, para esse mapa e entender que isso daqui é o mapa mundi, perfeito? Certo? Uma anamorfose, ele não vai preservar o formato dos países. Por exemplo, uma anamorfose que vai falar de armas, ele vai aumentar o tamanho de países que têm muitas armas e reduzir o tamanho dos países que têm poucas armas. Então, olha só como que fica uma anamorfose pensando nas armas. Olha aqui, Estados Unidos, o tamanho que ele fica. Olha a Rússia, o tamanho que ele fica. Vamos comparar com o mapa A comum? Rússia fica maior que os Estados Unidos, por quê? Não fica maior, não. É só uma impressão, tá? A área dos Estados Unidos é maior, tá? Então, se a gente for comparar, olha aqui. O que está mostrando isso daqui? Que Estados Unidos e Rússia são os países que têm mais armas. Cadê o Brasil aqui? Nem aparece. Agora, compara, por exemplo, com o mapa de projeção comum, tá? Vou mostrar para vocês, por exemplo, uma anamorfose das águas doces, por exemplo. Uma anamorfose, ela vai acabar mostrando isso para a gente, tá? Deixa eu ver uma anamorfose. Eu acho que não tem nenhum mapa desse. Ah, aqui mostrou, apareceu. Tá? Essa, por exemplo, é uma anamorfose da disponibilidade de águas. O Brasil é o país que tem mais água doce no mundo. Então, olha só o tamanho do Brasil perto dos outros países. Agora, vamos comparar com esse outro mapa, tá? Ó, a África, ela parece pequenininha, né? Então, tá vendo como que é uma anamorfose? Uma anamorfose, ele é um mapa que vai distorcer o tamanho e o formato dos países de acordo com a característica. Se o país tem muito daquela característica, vai parecer grandão. Se ele tem pouco, ele aparece pequenininho. E aqui mostra exatamente isso daí. O Brasil hoje, a gente tem aqui quase que nem aparece. Então, a gente tem pouquíssimo arsenal de armas, né? Agora, por outro lado, Rússia e os Estados Unidos têm demais da conta, não é mesmo? Então, isso comprova para a gente que os Estados Unidos, nesse mundo multipolar, ele é supremo, ele tem um grande destaque, ninguém ameaça essa sua posição. Por esse motivo, a gente vai dizer que os Estados Unidos é o país que vai também chamar essa nova ordem mundial de mundo unimultipolar. Então, quando eu falo da nova ordem mundial, eu posso dizer que o mundo vive um mundo multipolar. Por que multipolar? Porque eu tenho vários polos de influência no mundo, certo? Só que eu posso também dizer que a nova ordem mundial é marcada por um mundo unimultipolar. Por que unimultipolar? Porque eu tenho múltiplos polos de influência, porém
tem um único que não consegue ser ameaçado. Qual que é o país que figura entre os grandes polos que não consegue ser ameaçado, que ele é o maior influenciador? Estados Unidos, ok? Pessoal, mas mesmo que os Estados Unidos ele seja um país que mais vai se destacar nas questões políticas, econômicas e tudo mais, os Estados Unidos não estão isentos de ter problemas sociais, né? Então, dentro dos Estados Unidos, a gente ainda vê problemas com relação à moradia, a gente vê problemas com preconceito. Quem acompanha jornal, quem está acompanhando as redes sociais, tem visto, por exemplo, que está tendo dentro dos Estados Unidos um movimento da população negra, fruto da morte daquele rapaz negro asfixiado, né, com o joelho de um policial. Né? Então, até quando a população negra vai ser massacrada dentro dos Estados Unidos, e assim como no Brasil e em outros Por países que o também? policial matou o cara? Oi? Por que o policial matou o cara? É o seguinte, dentro dos Estados Unidos, lembra que a gente estudou as colônias do Norte e as colônias do Sul? As colônias do Sul tinham um tipo de colonização de exploração que utilizou a população negra como escrava. E quando houve a libertação dos escravos dos Estados Unidos, essa população ficou à mercê. Então, ela não teve direitos, ela sempre ficou relegada a ter os piores empregos, os piores salários. Então, a maioria da população pobre dos Estados Unidos é a população negra. E, claro, essa população ela acaba sendo também a maior vítima de violência. E esse cara, aquele rapaz que acabou morrendo, ele foi pego tentando fazer compra com uma nota falsa, uma nota de dinheiro falsa. E aí a polícia, Nossa, sempre agindo com truculência, algemou o rapaz com as mãos para trás, jogou ele no chão e ajoelhou sobre o seu pescoço. Bom, o rapaz ele já estava imobilizado, já estava no chão. E por mais de 5 minutos, o policial jogou todo o seu peso sobre o pescoço daquele indivíduo, daquele moço. E aí ele começou a pedir, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não consigo respirar, né? Tirou o joelho. E aí o policial não fez isso. E o que acabou acontecendo? O rapaz acabou falecendo ali no meio da rua, enquanto várias pessoas filmavam com o seu celular. Essa ação foi uma ação filmada que ganhou notoriedade, mas é algo que acontece todos os dias nos Estados Unidos e, claro, no Brasil também. E aí a população ficou indignada daquela ação violenta da polícia e começou a protestar contra isso. Tá? Então, esse que a gente está vivendo agora, essa onda de manifestações que estão indo para as ruas, estão atingindo as redes sociais, é um tipo de demonstração do quanto os Estados Unidos têm graves problemas sociais. Nesse caso, a segregação racial, né? Mas a gente tem a segregação socioespacial, onde as pessoas mais pobres vivem em locais com péssimas qualidades de vida e assim por diante, né? Os Estados Unidos, mesmo sendo... Tem gente pobre? Oi? Tem gente pobre nos Estados Unidos? Muito pobre nos Estados Unidos. Quando a gente pensa Estados Unidos, Europa, a gente não imagina que tenha pobreza, né? Quando na verdade tem. Só que quando a gente compara com o Brasil, as desigualdades e a pobreza no Brasil acaba sendo muito discrepante do que nos Estados Unidos. No Brasil a gente tem muita gente pobre. Nos Estados Unidos tem, só que assim índice acaba sendo menor, tá? Então, os Estados Unidos ainda é considerado um grande polo de influência, mas também não está livre de problemas sociais. Tá? Até depois, se alguém quiser dar uma pesquisada sobre essa onda de protestos nos Estados Unidos, fique à vontade. Tá? Os Estados Unidos, como sendo um grande polo de influência, nos dias de hoje, ele acaba sendo protagonista em muitas decisões geopolíticas. Né? Então, por exemplo, é dentro dos Estados Unidos que está a sede da ONU, é os Estados Unidos que tem o poder de decisão dentro da OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, que é um grupo de cooperação de proteção dos países que são banhados pelo Oceano Atlântico na porção norte, né? Os Estados Unidos, eles vão participar de 2 importantes blocos econômicos que esse primeiro, o SMCA, que é o Acordo dos Estados Unidos, México e Canadá, e da APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Os Estados Unidos vai ter o melhor exército do mundo, não só em termos de preparo de pessoal, como também de armas. Os Estados Unidos têm a principal moeda do mundo, que é a base para trocas comerciais no mundo inteiro, que é o dólar, né? Tudo é pensado no dólar.
Os Estados Unidos, pela sua influência política, econômica e cultural, acaba mantendo o inglês como a língua mais falada do mundo. Tanto que hoje as escolas do mundo inteiro, além de ter aulas das suas línguas nativas, também tem aula de inglês. Vide a gente lá no Colégio Atenas, né? Você tem aula de inglês todas as semanas, né? Justamente porque hoje o inglês ele é básico. Tá? Então, quando você vai concorrer a uma vaga de emprego, se você tem um domínio sobre a língua inglesa, você consegue ter um destaque, né? Ter uma posição diferenciada no mercado de trabalho, né? E os Estados Unidos conseguem influenciar a cultura do mundo inteiro através da indústria de cultura de massa. O que é indústria de cultura de massa? É o cinema, é a música, são as marcas de roupa, as marcas de acessório, as redes sociais. A maioria dessa indústria de massa, de cultura de massa, está dentro dos Estados Unidos e consegue levar a sua influência cultural para o resto do mundo. Pensa você, aqui em Alfenas, aqui em Paraguaçu, Serraninha, Machado, o que você consome da indústria cultural dos Estados Unidos? Alguma série? Algum filme? Algum livro? Algum ator? Algum cantor? Alguma banda? Alguma roupa? Algum tipo de comida? Alguma rede de fast food que você consegue comer? Né? Então, os Estados Unidos, hoje, mesmo tendo essa série de problemas, ainda é considerado o maior polo de influência do mundo. Ele é um protagonista nas decisões geopolíticas do mundo inteiro, tá? Por isso que a gente diz que hoje o mundo é multipolar. Por quê? Apesar de termos múltiplos polos de influência, os Estados Unidos é o maior, certo? Pela sua influência econômica, política e também cultural. Tudo bem? Certinho? Meninos, falta aí 2 minutinhos, 1,5 minutos para a aula acabar. Quem não mandou o nome no bate-papo, me manda. Certo? Me manda. E eu vou passar uma tarefa para vocês, que eu não vou corrigir sexta-feira, eu vou corrigir na segunda-feira, tá? As páginas, página 30, que eu já tinha colocado lá no site, tá? E 32, 30 e 32. Tudo bem? Certinho? Páginas 30 e 32. Isso para segunda-feira. Vou colocar lá no SAS Conecta. Bia, o que tem de tarefa para essa sexta? Essa sexta você tem como tarefa acessar a nossa sala de aula virtual e mandar para mim os seus 2 mapas mentais. Eu já comecei a receber de alguns alunos, tá? Então, aqui vocês têm 2 atividades, uma sobre a formação territorial dos Estados Unidos e a outra sobre a crise de 29 e o New Deal. Por exemplo, esse da crise de 29, apenas um aluno entregou. Nós temos 24 alunos inscritos e apenas um aluno entregou até agora, certo? Vocês têm até sexta-feira para me enviar. A data de entrega é 5 de junho. Tudo bem? Quando a aula acabar, eu coloco aqui para vocês esses slides da crise de 29 para vocês irem acompanhando. Tá bom? Certinho? Gente, fica com Deus. Até sexta-feira, ok? Tô morrendo de saudade. Vamos lá esticar um pouquinho o corpo. Fica com Deus. Oi. Quem que tu me chamou aí? Falou, Bia. Tchau, gente. Fica com Deus. Vai lá tomar... Tchauzinho. Vai lá tomar um cafezinho, né? Tchau, Bia. Dá uma descansada até a próxima aula. Tchau, gente. Fica com Deus, viu? Muita saudade de vocês. Até a próxima aula, viu, gente? Beijo. Tchau. Tchau.